Olá pessoal, a aula de hoje é sobre álgebra, letras e padrões. A álgebra é a parte da matemática que trabalha com grandezas cujos valores variam, variáveis, ou que são desconhecidos, incógnitas, e que são representados por símbolos, em geral por letras. Então, gente, variável porque quando nós estamos trabalhando determinada atividade, é um número que a gente não conhece. Ó, varia de um número para outro, tal, depende da atividade. Quando a gente fala em que são desconhecidos incógnitos, é porque eu estou procurando um número para aquela letra, certo? Aí tem um exemplo aqui para a gente ver. Observe a sequência de figuras. Então, na figura 1 eu tenho 2 bolinhas, na figura 2 eu tenho 4 bolinhas, na figura 3 eu tenho 6 bolinhas, na figura 4 eu tenho 8 bolinhas. Aí vem a pergunta, qual será o padrão dessa sequência? Então, se a gente pensar assim, ó, a figura 1 eu tenho 2 bolinhas. Se a gente falar que as bolinhas, ó, as bolinhas a gente pode chamar de N. E a posição que tá as bolinhas é a figura. Ó, figura 1 é a primeira posição, figura 2, segunda posição, figura 3, figura 4. E se eu quisesse figura 5, 6, 7? Então vamos lá. Na figura 1 eu tenho o quê? N igual a 2, porque é 2 bolinhas. Na figura 2, eu tenho N igual a 4. Na figura 3, eu tenho N igual a 6. E na figura 4, eu tenho N igual a 8. Então, a gente pode falar o quê? Que eu tenho, tá acontecendo o quê? Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Não está sendo 2 vezes? Então, se eu falar assim, ó, 2 vezes 1, que é a figura 1, eu tenho 2. Tá valendo? 2 vezes 2, que é a figura 2, tenho 4. Tem 4 bolinhas aqui? Se eu fizer 2 vezes 3, me dá 6. Eu tenho 6 bolinhas. Nessa daqui, 2 vezes 4, 8. Eu tenho 8 bolinhas. Então, eu descobri a sequência. O número de bolinhas é igual a 2 vezes o número da posição que ela ocupa na sequência, ó. Porque primeira figura. Então, 2 vezes 1. Segunda figura, 2 vezes 2. Terceira figura, 2 vezes 3. Tá vendo que sempre que eu multiplicar por 2 eu consigo? Então, vai ser 2 vezes sempre a figura. Figura 4, 2 vezes 4. Figura 5, 2 vezes 5. E assim por diante. Mantendo o mesmo padrão, quantas bolinhas terá a figura 5? Então, a figura 5, a gente pode fazer ela, tá? É fácil, né? Mas essa sequência é uma sequência infinita. Eu posso aqui, ó, pedir a figura 8. Aí não vou fazer a figura 8. E a figura 15? Então, daí a gente vai usar nós vamos usar o que nós aprendemos antes, o número de bolinhas. A gente fala de N, né? Então, vamos lá. Se eu tenho o número de bolinha que eu falo que é N, aí o número, eu posso pegar a posição. Aí a posição da figura 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. E a gente fala que a posição das bolinhas, a posição das bolinhas a gente chama de P. Aí sim, vai ficar o quê? Ó, N, que é o número de bolinha, é igual... Nós não vimos que é 2 vezes a posição? 2 vezes P. Através disso aqui,
a gente consegue a posição 8, a posição 15, a 20, a 50, que a gente quiser. Então, vamos lá, ó. Como vai ficar a posição a 8? Então, vai ficar assim, ó. Quantas bolinhas vai ter? N vai ser igual a 2 vezes 8, porque o P é a posição que a gente está procurando. O N é a quantidade de bolinha. Então, o N vai ser 2 vezes 8, 16. Olha lá, e a figura 15? Mesma coisa. N é igual a 2 vezes o P. O que é o N? Quantidade de bolinha que vai ter na figura. 2 vezes o P, a posição. Posição 15. Então, N vai ser 2 vezes 15. Nossa quantidade de bolinha vai ser 30. Então, lá na figura 15, nós vamos ter 30 bolinhas. E assim por diante. A gente pode, então, trabalhar. Olha aqui, ó. Esse 2 vezes, 2 igual, 2 vezes P, é a linguagem matemática. Linguagem matemática. Certo? Então, olha lá. Trabalhando a álgebra na matemática. Números e letras. Vamos lá, então, para outro exemplo. A professora Cleusa corrigiu os desafios que dera para seus alunos do 7º ano e percebeu que todos haviam acertado. Como havia combinado que acrescentaria um ponto na nota de cada aluno que acertasse, ela anotou. Olha o que ela anotou. N mais 1. No seu celular, para não esquecer na hora de digitar a prova. Então, o que vai significar isso aqui? Para ela, no N mais 1. Significa que cada nota de prova, ela tem que acrescentar mais um ponto. Então, vamos lá, ó. Se o aluno tirou nota 6, por exemplo. Vamos supor que ele tirou a nota 6. Ela tem lá a anotação dela, que é N mais 1. O que significa o N para a gente, então? No caso aqui, o N vai ser a nota que o aluno tirou. Então, como que vai ficar o registro para esse aluno? 6 mais um ponto que a professora vai dar por causa do desafio. Então, o aluno vai ficar com 7. Se o aluno tirou outra nota, vamos supor que ele tirou 8 na prova. Ele tirou 8. O que a professora vai fazer? Ela vai colocar 8 mais um ponto do desafio. O aluno vai ficar com 9. Então, por que ela anotou N mais 1 para não esquecer? Seria a nota do aluno mais um ponto que ele tinha tirado. Então, seria essa a anotação. Ó. Não sei no momento a nota do aluno ainda. Então, eu faço essa anotação. N, que vai ser a nota que ele vai tirar. E eu sei que sempre vou ter que somar mais um ponto na nota dele. Tudo bem, gente?